E esta aqui é a nossa apostila. Hoje o nome do projeto é Diante do Sim. Antes era Até Ser Dia Perfeito. E aí nós temos algum formato que a gente foi construindo baseado nos cursos que fizemos, mas construímos uma apostila do zero, para nós seguirmos baseado naquilo que o nosso pastor acreditava ser uma metodologia mais interessante, por assim dizer. Então, tá aqui a composição para vocês, ó. Hoje está até bonitinha, mas antes era bem arcaica, sabe? Mas enfim, Deus nos deu graça e a gente construiu do zero. É um material autoral. Nós temos esse e outros materiais, inclusive um material que está em andamento, que é sobre sexo dentro do casamento cristão, pensando principalmente para os casais iniciantes. Ali a gente vai puxar um manualzinho, um guia para lua de mel, enfim. E outros que a gente foi pegando e foi fazendo. Temos um e-book também, que é composto de 12 capítulos. E logo mais eu posso falar um pouco para vocês. Já está até na plataforma Kawai-Fi. Acho que é Kawai-Fi que fala, né? Para venda. Mas enfim, vamos lá. A gente tem aqui, como eu falei, são 8 lições. A primeira é autoconhecimento e conhecimento familiar, em que a gente vai trabalhar exatamente esse texto dentro de contextos muito pessoais que eu acho muito interessante, porque nós precisamos compreender um pouquinho de quem somos, de onde estamos saindo, para verificar qual vai ser a raiz do nosso relacionamento, a nossa estrutura familiar a partir de nós. Isso é muito interessante. A lição 2, quando ninguém me vê, aqui a gente trata bastante sobre a ideia do que nós escondemos ou nós maquiamos, por assim dizer. E que dentro do casamento não tem como esconder, não tem como maquiar, por muito tempo não. E esses detalhes, essas dificuldades que nós temos com assuntos, desde assuntos pessoais, familiares, antes de casar, com amigos, no trabalho, e aí questões bem delicadas, desde bullying, desde possíveis abusos, enfim, é uma lição que mexe bastante, mas que é importante, porque quando nós casamos, nós levamos para dentro do matrimônio, dentro do casamento, as nossas partes boas e as nossas partes despedaçadas e quebradas por situações que nós vivemos. E como é que a gente vai lidar de maneira sábia, inteligente, para que isso não seja a nossa tristeza dentro da relação, mas que seja algo que a gente possa conseguir trazer um novo significado e continuar seguindo, porque a vida faz parte. São cicatrizes de guerra que nós vamos ter. A lição 3, passando hoje para o futuro. Aqui é algo interessante, a gente avalia um pouquinho do que o passado tem ainda de bem presente e que pode atrapalhar o nosso futuro. A lição 4, a arte de ser um sendo dois. Isso de verdade é uma arte. Quando Paulo nos ensina, quando a Bíblia nos ensina que deixará, né, o próprio Jesus nos ensinou isso também, que deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua esposa e ambos serão uma só carne. Afinal, o que é isso, ser uma só carne? Tem muitos assuntos, muitas nuances que a gente pode observar disso aí. Lição 5, cuidando de si e do outro. Esse cuidado que nós precisamos ter com a nossa parte física, emocional, psicológica, por assim dizer, e em todas as outras áreas, para que a gente venha ter condições mínimas de tentar ensinar e orquestrar algumas coisas para a melhoria do outro. Ou seja, se eu não estiver melhorando, como é que eu posso ficar dizendo para o outro melhorar? Então, dentro do casamento, a gente vai ter alguns embates que precisam ser pensados a partir da lógica ética, de que eu preciso melhorar para que eu possa, de maneira respeitosa, ajudar a pessoa com que eu estou a melhorar também, e vice-versa. Lição 6, responsabilidades para um leito sem mácula. Eu acho muito interessante que pouquíssimas pessoas sabem que existe esse texto na Bíblia, né? Pouquíssimas, mas está lá. E nós temos uma responsabilidade para que o nosso leito seja um leito sem mácula. Algumas pessoas trazem diretamente, e na verdade tem o teor direto, primário, sobre possíveis traições, enfim, mas
tem uma pitadinha de coisas bem interessantes que a gente não observa, até manchar ou não esse leito. A lição de número 7, um senhor chamado dinheiro. Aqui a gente entra numa situação delicada demais, principalmente quando a gente observa que nós brasileiros nós não sabemos lidar com dinheiro, né? Nós temos todas as nossas dificuldades com os juros absurdos de tudo que nós temos no nosso país, a gente sabe disso, mas a gente precisa aprender a administrar os nossos recursos. E o tema dinheiro, ele é tema de brigas constantes dentro de casa, muito, muito mesmo. Então a gente não pode ficar batendo cabeça com isso. A lição 7, que eu acabei de falar, o senhor chama direito. A 8, preparativo, cerimônia, seja bem-vindo ao matrimônio. Aí a gente vai falar bastante sobre a preparação não só estética, administrativa, mas a preparação emocional para esse momento tão importante que é o casamento, que é a cerimônia do casamento e também pós-casamento. E aqui a gente entra em assuntos como o que organizar, como organizar, quais são os nossos interesses ao tentar ou querer fazer uma festa grande, por aí vai. Então, é basicamente isso. Eu não posso me prolongar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é isso. O projeto Diante do Sim, ele trabalha com esse público que eu acabei de falar, dentro de um ambiente cristão, puxando a vertente para o cristianismo de verdade. E a gente quer tentar fazer o melhor para vocês, porque nós devemos isso a Deus. É como uma forma de gratidão mesmo a Deus, cumprindo o propósito. É um trabalho voluntário na igreja, nós não cobramos nenhum centavo. A igreja, ela fornece todo o material, ela arca com as despesas de material, ela cede o espaço. E nós temos contato direto com o nosso pastor, que é o nosso responsável direto por tudo que acontece, ele está ciente. E a gente fica muito feliz por esse projeto. Amém? Então, se você tiver mais dúvidas, pode entrar em contato com a gente aí, a gente vai conversando. E que Deus nos abençoe. Amém?